Oi, eu sou o Adeilton e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa folhagem artificial. A ideia desse vídeo começou por uma postagem que eu fiz lá no meu Instagram. Eu coloquei essa foto e eu recebi muitos comentários de pessoas que curtem a Ficus lyrata, que é essa folhagem, mas ou tem dificuldade de encontrar na cidade onde mora, ou até acha a Ficus lyrata, mas com um preço um pouquinho salgado. Então, mediante a esses comentários, eu pensei, por que não desenvolver uma plantinha, um projeto aí de uma planta artificial que tenha uma aparência aí da Ficus lyrata? E assim começou a saga desse vídeo. Como matéria-prima principal para criar essas folhagens, eu vou utilizar EVA. Esse EVA mais comum que você encontra nas papelarias. Eu vou utilizar um em um tom verde médio e um outro num tom de verde mais claro. Eu vou utilizar um molde dessas folhas em 2 tamanhos, mas não precisa se preocupar que eu vou disponibilizar esse molde para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um primeiro link e vou deixar também fixado no primeiro comentário. Então, quando terminar o vídeo, é só você clicar que você vai ver lá a foto do molde para você copiar. Eu vou cortar esse molde algumas vezes. Para fazer um galho, eu vou precisar de 5 folhas grandes e 3 folhas pequenas no mínimo. Então recorta tudo aí com a tesoura antes da gente começar a fazer os acabamentos. Eu sei que existem muitas maneiras de fazer folhas artificiais. Aqui no YouTube tem vários vídeos de pessoas especializadas nisso, mas eu tô te contando a maneira que eu fiz a minha folha artificial. Eu sei que vai ter outras técnicas, materiais muito mais profissionais do que eu tô mostrando aqui, mas vai por mim, pode seguir o passo a passo que dá certo. E eu vou improvisar um frisador. O que é um frisador? O frisador é um material, uma ferramenta que serve para fazer a impressão ali da folha. Como eu não tenho frisador, eu vou utilizar uma folha natural. Essa folha é de quê? Eu não faço a mínima ideia do que é essa folha. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu peguei essa folha no quintal da vizinha aqui do lado. Então, se você sabe que folha é essa, ajuda aqui a mim e a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Escreve aqui embaixo que folha é essa, porque se você quiser fazer com a mesma folha, você já vai ter uma orientação. Mas qualquer folha dá certo. Eu queria como preferência uma folha de amendoeira, porque ela é mais firme e tem as ranhuras bem mais visíveis. Mas como não tinha, essa aí funcionou muito bem. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar um ferro de passar na temperatura mais alta que ele tiver, eu vou virar ele, vou colocar a folha em cima, do jeito que vocês estão vendo aí. Quando ela se movimentar, quando ela começar a deformar, ela vai ficar bem molinha, eu vou imediatamente tirar ela, colocar em cima da folha natural e vou prensar com um tecido. Eu estou utilizando um tecido de malha, que é bem macio. Então é só prensar com a mão por poucos segundos. Quando você tira, pronto, a folha já está marcada, já tem as marcas da sua folha natural. Se você tiver aí um pedacinho de espuma, um bloco de espuma para fazer essa parte de prensar, funciona até melhor do que o tecido de malha. Mas eu também não tinha por aqui, então eu improvisei com o que eu tinha. Agora que a folha já está montada, a gente vai fazer todo o acabamento que vai deixar ela com uma aparência um pouco mais natural. Mas antes disso eu quero te pedir um like aqui nesse vídeo. Eu acho que eu mereço um like por esse vídeo. Se você gosta aí de folhagens artificiais, de projetos fáceis como esse, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu vier assim com uma ideia inovadora, você vai ser o primeiro a ser informado. Agora eu vou começar a fazer a pintura dessa folha. É agora que ela começa a ganhar uma carinha um pouco mais natural. Eu vou utilizar tinta para tecido. É legal utilizar uma tinta mais escura que o tom do EVA que você escolheu para fazer a sua folha.
Tem alguns tons de verde, mas eu utilizei aqui basicamente o verde pinheiro e o verde bandeira. Pode utilizar aí o verde que você tiver. O que eu vou fazer? Eu vou passar com o pincel de uma forma bem livre sobre essa folha, como se eu estivesse criando manchas. Vou concentrar mais a cor na base da folha e conforme for chegando na parte de cima da folha, eu vou trabalhando com o pincel um pouco mais seco, só para criar um leve degradê. Quando essa primeira camada já estiver pronta, eu vou fazer alguns detalhes com o pincel filete e um verde um pouco mais claro. As folhas naturais têm esse detalhe, então eu achei legal reproduzir esses detalhes na folha artificial também. Agora vamos montar os nossos galhos. Para isso eu vou utilizar um pedaço de galho natural para fazer a haste central, cola instantânea, uma tinta PVA marrom, fita craft. Você vai entender por que eu vou utilizar esses materiais. Primeiro, eu esqueci de mostrar lá no início do vídeo, mas com a sobra do EVA, tente cortar uma folhinha menor do que a folha menor do nosso molde. Faz todo o processo de frisar e pintar, porque ela vai servir para fazer a ponteira da nossa haste, do nosso galho. Então, a primeira folha é presa com cola instantânea dessa maneira. A partir da primeira folha, eu vou prender as outras folhas, intercalando uma com a outra, assim, criando esse movimento e prendendo com pedacinhos de fita craft. Essa fita craft vai servir para unir o arame no galho e deixar um acabamento mais natural. Tentar tirar os desníveis que o arame vai deixar quando você prender com a fita, quando você colocar ali, tentar unificar tudo para ficar como se fosse um galho bem grosso. Conforme eu fui prendendo as folhas, eu fui fazendo um acabamento com tinta PVA marrom. Entre duas folhas, eu fui prendendo duas folhas e fazendo esse acabamento. Esse acabamento consiste em pintar a parte da fita de craft e o galho de marrom para unificar tudo. Passei também de leve um pouquinho de tinta na parte de baixo da folha, na parte do galho, só para unificar tudo e deixar bem mais natural. Então eu fui fazendo assim, colocando de duas em duas folhas e fazendo o acabamento com a tinta. Preferi fazer assim do que montar por inteiro o galho e depois pintar ele por inteiro. Eu achei que ficaria difícil acessar o espaço entre as folhas e os galhos quando ele já estivesse completamente montado, então eu preferi fazendo enquanto eu construía essa haste. Depois que eu prender todas as folhas, eu posso descer com essa pintura um pouco mais embaixo, criando um leve degradê para deixar ela com uma aparência mais natural. E assim o nosso galho de folhagem artificial está pronto para decorar. Você pode colocar em um vaso bem bonito. Para fazer um galho desse eu utilizei uma folha inteira de EVA. Então as duas folhas deram exatamente esses dois galhos para você decorar aí um vaso solitário, um cantinho da sua casa. Dá para utilizar em vários locais e dependendo da produção que você fizer, vai ficar com cara de natural. Eu gosto muito desse recurso de decorar com folhagens artificiais, principalmente se você tiver algum cantinho dentro da sua casa onde não bata a luz direta do sol. Se você tem um ambiente aí que é escuro, provavelmente uma espécie natural não vai sobreviver. É aí que a plantinha artificial entra para deixar aí o ambiente com uma atmosfera mais agradável, mais aconchegante.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você gostou, se você fizer essa ideia, produz aí a sua folhagem, tira uma foto bem bonita, coloca lá no Instagram e me marca aqui no @pensedecore, que eu vou repostar a sua foto nos meus stories e a gente vai bombar o seu Instagram, compartilhar aí a arte bonita por todo o Instagram para todo mundo ver o que a gente consegue fazer com baixo custo, mas com efeito bem bacana. Eu aguardo vocês num próximo vídeo. Então é isso. Tchau! A ideia desse vídeo começou A ideia desse vídeo começou alguns dias atrás. A ideia desse vídeo começou através de uma postagem lá do meu... Eu falei Facebook. Não posto nada no Facebook. A ideia desse vídeo começou através de